Como o estupro e degolamento de Lola Davier, uma menina de 12 anos, por uma imigrante ilegal argelina, expõe o colapso cultural, moral e religioso da França. Neste vídeo, eu vou destacar as partes mais importantes do artigo de Guy Millier, um professor da Universidade de Paris, e publicado no Gatestone Institute. O título do artigo é França degringola para a barbárie e o caos. No dia 15 de outubro deste ano de 2022, o corpo de uma menina de 12 anos foi encontrado numa grande caixa de plástico em uma calçada da região leste de Paris. Seu nome era Lola. Lola era filha dos zeladores do prédio onde ocorreu o assassinato. Testemunhas, impressões digitais e imagens de câmeras de segurança rapidamente levaram a polícia a prender uma mulher. Esta mulher confessou o crime, acrescentando que não sentia nenhum remorso. Os detalhes relatados por ela e confirmados pela autópsia são aterradores. Ela amordaçou Lola com uma fita adesiva, tirou a roupa dela, a amarrou em uma cadeira, a estuprou com objetos, cortou parcialmente sua garganta, colocou o sangue em uma garrafa e o tomou, fumou um cigarro e depois terminou de cortar a garganta de Lola e a decapitou. Não satisfeita, a mulher ainda esfaqueou o cadáver várias vezes. Depois disso, o colocou em uma caixa de plástico e o levou para a rua. O lugar comum deste crime é que a assassina é uma argelina de 24 anos de nome Dabia B. Ela entrou na França com visto de estudante, mas permaneceu no país mesmo depois que o visto venceu em 2018. Ela já tinha sido presa pela polícia em agosto e intimada a deixar a França, mas ela não foi deportada. Na verdade, ela foi liberada. Ou seja, ela sequer deveria estar na França. Se ela tivesse sido deportada e se a polícia francesa e o Departamento de Justiça estivessem cumprindo com suas obrigações, Lola ainda estaria entre nós. Este é apenas mais um caso que exemplifica o estrago que o marxismo cultural e um dos seus filhotes, o multiculturalismo, vem causando não apenas na França, mas na maioria dos países da Europa Ocidental. O marxismo cultural divide a sociedade entre opressores e oprimidos. No caso em questão, os opressores são os franceses que querem viver segundo sua cultura e tradições francesas com raízes cristãs. Os oprimidos são todos os outros, as chamadas minorias, incluindo muçulmanos. O advogado Gilles William Goldanel ressaltou que o governo francês preferiu o silêncio para que ninguém notasse sobre o quão negligente é a sua política de imigração, bem como suas consequências. Ao invés de enfrentar a situação com a máxima urgência, o governo francês, como de praxe, fez vista grossa. As fronteiras da França, bem como de diversos outros países europeus, estão abertas. A cada ano, centenas de milhares de imigrantes entram na Europa ilegalmente. Muitos vão para a França e lá ficam. Desde o ano 2000, eles se beneficiam de ajuda financeira e de assistência médica gratuita, benesses que nem mesmo os cidadãos franceses menos favorecidos têm acesso. Ao cometerem um crime e serem presos, como a assassina de Lola, eles seriam obrigados a deixar o país, mas fica por isso mesmo. Apenas em 2020, mais de 107 mil despachos da chamada obrigação de deixar o território francês foram emitidos, mas menos de 7% deles foram cumpridos. Na França, os imigrantes ilegais cometem cerca de metade dos crimes. Aproximadamente 48% de todos os crimes cometidos em Paris em 2021 foram cometidos por imigrantes ilegais. A maioria dos assassinatos hediondos, como os de Lola, são perpetrados quase todos os dias por imigrantes ilegais. Ninguém sequer fala no assunto. Muitas vezes, as vítimas têm suas gargantas cortadas. Quando a grande mídia noticia os assassinatos, ela não fala em degola. Ela diz que a vítima foi esfaqueada no pescoço. Nós sabemos bem que o Alcorão, capítulo 8, versículo 12, manda golpear o pescoço dos descrentes. Os franceses vivem num clima de violência generalizada, violência gratuita, definida como violência sem motivo algum, a não ser pelo mero prazer de cometê-la. Crimes de violência gratuita, com lesão corporal ou morte, acontecem, em média, a cada 2 minutos no país. A França registra mais de 200 estupros por dia. No livro Sobre a Violência Gratuita na França, Maurice Berger observa que, via de regra, as agressões têm um fundo racista. As vítimas são sempre pessoas de pele branca e os agressores são quase sempre árabes ou africanos,
detalhes geralmente omitidos pela imprensa. Pesquisas de opinião mostram que a população francesa percebe a acentuada escalada da violência. Ainda assim, a maioria dos eleitores reelegeu Macron em maio de 2022, rejeitando os candidatos que prometeram combater o crime e a imigração ilegal. Mas, justiça seja feita, o partido de Macron se tornou minoria no parlamento francês. No livro O Arquipélago Francês, publicado em 2019, o sociólogo Jérôme Fourquet escreve sobre um coletivo esgotamento emocional dos franceses e o desmoronamento da sociedade francesa. Ele observa que as amarras religiosas e históricas do povo francês estão desaparecendo, as igrejas estão vazias e momentos importantes da história do país não são mais ensinados nas escolas. Isso é normal de se esperar, pois o governo francês é globalista e multiculturalista, no sentido de que todas as culturas são ótimas, exceto a cultura ocidental. No jargão do marxismo cultural, a cultura europeia deve ser desconstruída. Enquanto isso, a população muçulmana da França mantém a sua cultura, seus costumes e tradições, se assimila cada vez menos na sociedade francesa e parece estar cada vez mais infestada com desprezo e ódio pela França, que muitos deles acusam de colonizar o mundo muçulmano e explorar os trabalhadores muçulmanos. Falar sobre a grande substituição da população da França, ou seja, a substituição por estrangeiros, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, virou tabu. Quem fala sobre isso é imediatamente demonizado e taxado de seguidor de teorias de conspiração. Mas os dados são claros. O último censo constatou que 40% das crianças de 0 a 4 anos são imigrantes ou de origem imigrante. Além das centenas de milhares de imigrantes ilegais que já se encontram na França, aproximadamente 400 mil imigrantes adicionais da África e do mundo árabe entram na França a cada ano. Enquanto isso, centenas de milhares de franceses deixam a França anualmente. Nos últimos 20 anos, o número de franceses que vivem no exterior aumentou 52%. Falar sobre as 750 zonas proibidas que estão crescendo na periferia de todas as grandes cidades francesas, governadas por gangues islâmicas e imãs radicais, também é tabu. O sociólogo Bernard Rougier ressaltou: redes islamistas conseguiram estabelecer enclaves no coração de bairros populares. Centros ideológicos e institucionais localizados no Oriente Médio Árabe e no Maghreb Islâmico têm condições de disseminar de lá, com sucesso, seus conceitos do islamismo. Estes dados não evocam nenhuma resposta do governo francês. Sempre que alguém é preso, ferido ou morto pela polícia, perto ou em uma zona proibida, explodem quebra-quebras. Quando uma apreensão descamba para a violência, a polícia recebe ordens de deixar que os criminosos busquem refúgio em alguma zona proibida. Obviamente, o governo teme que uma conflagração maior possa acontecer. Na verdade, é a própria omissão do governo francês que torna uma conflagração futura inevitável. Desde o início de setembro, tem havido cenas de violência na frente das escolas de ensino médio nos subúrbios de Paris. A lei francesa proíbe símbolos religiosos nas escolas. Quando diretores das escolas cumprem a lei que proíbe o uso do véu islâmico, o hijab, nas escolas, grupos de jovens muçulmanos, principalmente meninos, respondem com saques. O sistema educacional francês está sujeito à intimidação islâmica nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e médio. Em 2002, revelou-se que já não era possível falar sobre o Holocausto nas escolas de ensino médio. Em 2017, a situação piorou, tornando-se quase impossível falar de secularismo e tolerância nas escolas francesas de ensino fundamental e médio. O professor Samuel Paty, que falou de secularismo na sala de aula, acabou degolado na rua. Com medo de serem chamadas de racistas e islamofóbicas, as autoridades não fazem nada. Hoje, professores por toda a França relatam que recebem ameaças ininterruptas. Mas não adianta dar queixa na polícia. Estatísticas do próprio governo mostram que 80% dessas queixas não resultam em nenhuma tomada de providência. A ensaísta Celine Pina escreveu que o assassinato da pequena Lola, as reações à assassina após o crime e a tentativa do governo de impor silêncio sobre o ocorrido marcam mais um passo na queda da França rumo ao colapso, à barbárie e o caos. O horror da penúria que esta criança teve de sofrer
O fato das atrocidades terem ocorrido em plena luz do dia, em Paris, o fato da presumível autora do ato ser, mais uma vez, uma estrangeira em situação irregular e com a obrigação de deixar o território francês, todos esses elementos significam que por trás da natureza particularmente hedionda deste assassinato, encontramos elementos recorrentes que se relacionam com outros casos e com uma situação bem mais abrangente. O assassinato de Lola revela o desaparecimento de todas as conquistas civilizacionais. Pior do que a multiplicação da barbárie é a sensação de que nossos governantes estão em estado de negação e incapazes de tomarem as decisões robustas e eficazes necessárias para garantir a proteção da população. A barbárie se espalha quando as autoridades não sabem mais ser as garantidoras da lei e da ordem. E muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo, por favor dê um like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E não se esqueça que eu também tenho canais no Rumble, BitChute e Odysee para tentar fugir da censura do YouTube. Links também para as mídias sociais que participo estão na descrição deste vídeo. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.